Pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa aula. Alguém da turma que não é do curso de Engenharia Civil? Pelo que eu vi aqui, eu acredito que vocês são todos aqui do quinto semestre. Confere? Eu sou do quinto semestre. Certo, Douglas. Tem alguém aqui que não é do curso de Engenharia Civil? Vocês estão me ouvindo bem, né? Só me dê um retorno aí para mim, por favor. Luísa vai tomar banho lá, filho? Sim, é só a timidez mesmo. Pronto, eu acredito que sim. Deixa eu ver se eu consigo ligar a minha câmera aqui para eu dar a cara a tapa. Me apresentar aqui a vocês. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, dá pra ver a câmera. Sim, professor. Pronto. Agora mais. Então, pessoal, acredito que algum de vocês já tiveram alguma aula comigo na Pitágoras? Eu nunca tive. Não. Isso, até então eu lecionei desenho técnico e resistência dos materiais, R1. O senhor é daqui mesmo, aqui de Irecê ou não? Eu sou de Salubro, mas eu moro aqui em Irecê. Então, pessoal, eu liguei a câmera aqui para eu poder me apresentar a vocês, né? Acredito aqui que nenhum de vocês já tiveram alguma aula comigo. Então, eu me chamo Albert, sou engenheiro civil. Eu sou de Salubro, mas eu moro aqui em Irecê. E sou engenheiro civil, eu fiz a faculdade lá em Salvador, na UFBA, terminei o curso em 2014. Bom. E já tem um tempinho já na área, né? Já tem mais de 5 anos já na nossa área aqui. E aí, pessoal, terminei o curso lá em Salvador, trabalhei um tempo lá mesmo, trabalhei numa construtora de São Paulo, porém trabalhei lá em Salvador. Então aí nós ficamos 2 anos lá trabalhando com obras hospitalares. A gente só trabalhava reformando hospital. E aí, assim que nós finalizamos as obras, a empresa também teve que sair de Salvador. E aí encerrou o meu contrato e eu vim para cá, para Irecê, que foi onde eu comecei a trabalhar para mim, fazer alguns projetos, algumas obras, até que eu montei a minha própria empresa. Né? Hoje eu tenho uma empresa, uma pequena construtora, né, de casas para venda, aqui mesmo em Irecê. E há um ano atrás finalizei um curso de pós-graduação em gerenciamento de obras. Finalizei esse curso lá em Salvador mesmo, na IPOG. E no ano passado eu entrei aqui na Pitágoras para ensinar e para poder passar um pouco do meu conhecimento e da minha prática para vocês, né? Eu acredito que durante a faculdade eu sentia muito essa falta de, de alguém mostrar o que realmente acontece na engenharia, o que realmente acontece no dia a dia. Era muito teórico, era muita conta, muita teoria, mas eu não via exatamente assim o que é, como é o dia a dia de um engenheiro, como é que funciona. Então isso sempre me intrigou um pouco. E depois que a gente forma, depois que começa a trabalhar, a gente começa a ver que realmente a faculdade ela não prepara 100% o profissional. Então, até durante a pós mesmo, eu pensava de ensinar para eu sempre dar esse toque do dia a dia, de como é que funciona realmente, para vocês já irem abrindo o olho desde agora, de como realmente vai funcionar o dia a dia de vocês. Tá bem, pessoal? Então, assim, essa nossa disciplina, Processos de Gestão de Obras e Projetos, é uma disciplina extremamente prática na vida de vocês. Vão ser tudo que eu falar aqui, vão ser coisas que vocês vão usar no dia a dia. Então,
eu quero aqui, desde já, desde o nosso primeiro dia, eu quero ter um diálogo extremamente aberto com vocês e vocês comigo, né? Eu quero ser um companheiro de vocês para tentar mostrar como é que funciona o dia a dia, como é que funciona o gerenciamento de obras, né? O que é que um engenheiro faz? Aonde é que um engenheiro atua? Então eu quero estar nesse bate-papo com vocês, quero estar sempre tirando essas dúvidas e mostrando para vocês realmente como é que funciona o dia a dia. Creio que vocês, até então, no quinto semestre, vocês já pegaram realmente várias matérias, várias disciplinas de cálculo, disciplinas que prepararam vocês a terem uma visão lógica, um raciocínio lógico elevado. Isso vai ser de extrema importância, porque assim, o curso de engenharia civil, como é que ele funciona? A primeira parte do curso, ele é um curso extremamente teórico, né? Então, o que é que acontece? Nessa parte, você ganha um raciocínio lógico muito bom, né? Você pega disciplinas de cálculo, essas disciplinas te trazem e te fornecem um raciocínio lógico que você vai precisar utilizar durante todo o curso. Então, até então, vocês pegaram realmente disciplinas teóricas e a partir de agora, vocês vão pegar disciplinas que vão ser mais palpáveis, vão ser disciplinas que vocês vão realmente utilizar. E processos de gestão de obras e projetos é uma disciplina teórica, claro que você não vai ter muita conta para fazer, mas você vai ter uma visão, você vai começar a visualizar o seu dia a dia. Você vai começar a visualizar o que você vai fazer no dia a dia. Eu digo isso de forma geral, né? Você, como engenheiro civil, de forma geral, independente da área que você for trabalhar, você vai trabalhar com orçamento, você vai trabalhar com custos. Não sei se vai ser empresa privada, pública, para você, para outra pessoa. O que você for fazer na sua vida, você vai ter que trabalhar com orçamento. O que você for fazer na engenharia, você vai ter que planejar. Você vai ter que fazer um cronograma. Então, essa disciplina ela já começa a abrir um leque, abrir uma área que até então vocês não viram, mas já começa a mostrar a vocês como, como será esse dia a dia, né? Como será esse dia a dia que vocês vão ter. Eu vi aqui que o nosso coordenador André, ele entrou na aula. Gostaria de dar alguma palavrinha, André? Você está nos ouvindo aí? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, boa noite, Albert. Boa noite. Queria dar boas-vindas a vocês. Entrei aqui, na verdade, para fazer um teste, para ver se o link estava funcionando bacana. Mas aproveitando a oportunidade, né, queria parabenizar por vocês estarem aqui presentes nesse momento difícil que a gente está passando ainda nesse período de pandemia, mas assim como foi semestre passado, a gente não pode parar, a gente vai continuar nessa batalha, que logo mais, se Deus abençoar, aí a gente vai ter condições de voltar à nossa realidade, à nossa situação normal de sala de aula, mas enquanto isso não acontece, né, eu acho que vale muito a pena estarmos juntos, estarmos aprendendo, empenhados. Conto muito com a organização de vocês esse semestre, aprender com os erros que a gente cometeu no último ano, né? Eu sei que a adaptação desse modelo presencial para esse modelo remoto não é fácil, exige muito da gente, e não exige só de vocês alunos, exige da gente como professor, né? A coordenação também acaba sendo diferente, o contato com vocês para a resolução de problemas acaba sendo outro, então, assim, é tudo novo para todo mundo, mas, assim, o que eu peço é paciência, né, dedicação, organização. Albert, ele
não pude pegar o comecinho da aula, acredito que você já se apresentou, né? Mas um engenheiro civil que está com a gente desde do ano passado, vai estar com essa disciplina com vocês. Eu acredito que não, vai ser só essa disciplina, porque isostática é só com o pessoal de sexto semestre. Então, vai estar com vocês nessa disciplina, profissional muito exemplar, né? E tem uma satisfação enorme de poder compartilhar aqui esse momento, poder estar presente nesse momento de aula. Queria que vocês abraçassem muito esse cara, e pode ter certeza que, para quem levar de fato as coisas a sério, vocês vão estar sendo observados, né? Que às vezes a gente não tem noção de que o que vocês fazem, a entrega de vocês no dia a dia representa muito para mim, que estou de forma externa, representa muito para os seus colegas, representa muito para o seu professor. Então, quem de fato o professor observa e percebe que é uma pessoa que leva a sério, que é uma pessoa que se dedica, muito provavelmente, se ele puder dar a oportunidade, como o Albert, ele está em obra, ele está no campo todos os dias, e a oportunidade não falta para, se por acaso surgir uma visita, um estágio, algo do tipo, né? Ele tá ajudando, e ele vai buscar quem ele achar que é o melhor, que é o mais dedicado. Eu não estou falando isso só agora porque Albert é engenheiro civil e está dando aula para vocês. Isso acontece desde o primeiro dia de aula. Então, assim, os professores de vocês e os amigos de vocês que estão junto aí sabem muito bem quem é cada um e quem ele recomendaria para um serviço, para um trabalho. Então, assim, eu acho que vocês já estão na metade do curso, boa parte já adquiriu uma maturidade suficiente para perceber que o que a gente faz aqui não é uma brincadeira, né? Que o tempo que a gente se dedica é um tempo que precisa ser levado de fato muito a sério, porque isso é muito importante para vocês, né? Para o futuro de vocês. Então, não é nem querendo dar um puxão de orelha no primeiro dia de aula, mas é só para, de fato, abrir o olho de todo mundo, principalmente de quem não se dedicou bastante nesse processo que a gente está passando. A gente sabe que é muito difícil, que é muito complicado a adaptação, mas a dedicação tem que existir. Então, de novo, muito obrigado pela presença de vocês, e aproveite aí esse momentozinho com o professor, que hoje vai ser, ele disse que vai ser bem tranquilo hoje, não vai apertar para vocês não. Então, aproveitem aí, conversem, conheçam um pouquinho desse profissional que é excelente, viu, pessoal? Vou cuidar aqui de outras coisas aqui. Valeu. Valeu, André. Boa noite. Muito obrigado aí pela participação. Valeu. Então, pessoal, como eu estava falando, em relação à nossa disciplina, ela vai ser uma disciplina teórica, por conta de que nós não teremos muitos cálculos e tudo mais, mas é uma disciplina extremamente útil no dia a dia. Então, como eu falei com vocês, com o pessoal que já estava aqui na aula, teve um pessoal que chegou agora, eu quero, durante essa disciplina, ser um amigo de vocês. Eu quero estar ao lado de vocês para tirar dúvidas. A gente vai ter muito bate-papo. Vai ser uma disciplina tranquila, porém uma disciplina que vai abrir os olhos de vocês de como realmente é a profissão que vocês estão se preparando. Como o André falou, a gente não está aqui para brincadeira, a gente está aqui para tentar formar o melhor profissional possível. E para isso, só depende de você, né? Só depende de você mesmo se dedicar e tentar ser o melhor possível. Bom, pessoal, eu sempre me lembro, durante a faculdade, de uma frase que um professor meu falou, que assim, que 99% certo não é certo. Na engenharia, ou você está 100% certo, ou não está. Então, não existe uma meia resposta certa. Não, a gente está tratando com números
esses números são reais, eles refletem algo, e isso pode ocasionar, caso você erre, problemas sérios, como a maioria de vocês já devem ter visto, alguma ocasião que algum edifício caiu, que houve algum problema de engenharia. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande mesmo. Nós somos profissionais, o pessoal até brinca assim, que, vamos supor, um médico, quando ele está atendendo alguém, ele está sendo responsável, assim, pela vida de uma pessoa naquele momento. Só que nós, quando a gente projeta uma estrutura, quando a gente está na frente de uma obra, na verdade a gente está sendo responsável por muita gente ao mesmo tempo, né? Tanto durante a construção, com os operários, com as pessoas que estão trabalhando, como depois, né? A gente tem que fazer uma estrutura que garanta total confiança. Pessoal, como eu falei com vocês, a gente vai estar batendo um papo, a princípio. Tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa, de falar o que é que está achando do curso até então? O que é que vocês esperam ainda? O que é que está faltando? Se vocês acham realmente que teve muito essa parte teórica e que já estava realmente na hora de começar a estudar alguma coisa. Eu gostaria de alguma palavrinha de vocês aí. Tem alguém que poderia falar alguma coisa? No semestre passado, professor, aqui é a James está falando. Sei. Semestre passado, embora ainda não fosse a parte específica, a gente teve duas matérias, né? Que foi CAD e foi material de construção, que eu acho que são matérias já também que a gente usa, né? Uhum. Quando a gente terminar o curso, vai ser bem importante também. Acho que foi essas duas matérias só que a gente teve, assim, que específica mesmo da área. Uhum. Certo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Pronto, tá bem. Eu sei que José Quintino gostaria de falar. Isso. Boa noite, professor. Eu queria saber mais assim sobre a metodologia que vai ser usada. Porque numa dessas aulas aí que já me comentou, de CAD, o professor ele não seguiu o cronograma do AVA, sabe? Foi muito produtivo assim na prática para a gente. Mas foi bem a parte do roteiro do AVA. E aí eu queria saber se você vai seguir uma metodologia parecida à dele, ou dos outros professores, ou outra diferente. Uhum. Olha, a metodologia que eu vou utilizar, pessoal, vai ser o seguinte. Eu vejo vocês, hoje eu não estou vendo já vocês como simplesmente alunos. Eu vejo vocês já como profissionais. Porque daqui a 2 anos e pouco aqui, vocês estarão já no mercado de trabalho e cada um já terá o seu nome para honrar e a sua profissão para zelar e levar adiante. Então, o que é que eu estou pensando aqui para a nossa disciplina? Eu quero trazer o máximo da minha experiência para vocês, do que eu fiz até agora, de como eu resolvi problemas, quais foram os problemas que foram surgindo na minha vida, no dia a dia, como a gente resolve, como a gente busca uma solução, qual a maneira que a gente tem que seguir realmente durante o nosso dia a dia. Mediante essa nossa conversa, que todo dia a gente terá, nós temos os assuntos aqui do nosso livro, né? Então, a gente também vai estar discutindo os assuntos. Porém, eu já li o livro e tudo, eu acho que a gente tem que abranger muito mais. Então, foi isso que eu até comentei com o André, a gente vai aproveitar essa disciplina e não só estudar os assuntos que tem no nosso livro, porque, claro, todos são extremamente importantes, mas, além desses assuntos, eu quero trazer mesmo a prática. O que é que eu faço no dia a dia? Como é que funciona a vida do engenheiro civil? Eu já quero preparar vocês para vocês já terem uma noção de como vocês vão realmente atuar. Então, assim, quando eu falo com vocês que eu estou tratando com profissionais, que assim, igual o André falou, aqui a gente não está para brincadeira. Vocês já estão no 5º semestre e vocês já sabem como funciona o processo aqui da Pitágoras. Vocês têm a pré-aula, vocês têm que acessar o AVA, ler, você
tem uma leitura muito rápida para fazer, muito tranquila. Então, assim, eu preciso de um certo compromisso de vocês, que é vocês acessarem o AVA, que vocês já sabem que tem que fazer isso, né? Ler o conteúdo é muito tranquilo. Então, ler o conteúdo, anotar antes da aula, já ter alguma dúvida para poder tirar, a gente comentar sobre esse conteúdo durante a aula e irá ter, né, algumas atividades que vocês, que no caso eu irei pontuar para vocês, né? Terão as provas, mas assim, tudo muito tranquilo. O que eu peço para vocês, já como profissionais, é a responsabilidade de saber que vocês já estão no processo de transição, vocês daqui a pouco vocês já estão no mercado de trabalho, vocês já serão pessoas que têm que ter responsabilidade acima de tudo. E eu acredito que o processo de ter responsabilidade você não ganha do dia para a noite. Você tem que começar desde agora. Se não teve até então durante o curso, você tem que começar de agora. Então, você tem que ter responsabilidade com o seu curso. Hoje você é um estudante, então você tem regras a cumprir, você tem horários a cumprir. E uma das regras e que faz parte do nosso curso é a leitura, né? Então, a leitura da nossa aula é de extrema importância. Então, é uma coisa que vocês não vão perder tanto tempo, né? A leitura é bem tranquila. Então, antes da aula, eu peço para que vocês leiam a sessão, né? Leiam, tirem alguma dúvida, anotem algo que vocês queiram me perguntar, para que a aula flua de uma maneira mais tranquila. E, junto com essa questão da aula, do que está no livro, eu também quero estar sempre expondo a vocês o dia a dia. James, pode falar. Sim, professor, como o senhor falou com relação às sessões, o senhor vai levar mais ou menos assim 2 sessões por aula ou não? Como é que é? Vai ter algum cronograma para isso? Isso, James, geralmente é porque isso aí é muito flexível. Às vezes vai ter uma sessão que é muito pequena e às vezes vai ter uma que vai ser um pouco maior e a gente vai dar uma certa atenção. Mas assim, o que eu posso fazer para até vocês se organizarem é todo final de aula eu já pedi, pessoal, leia a sessão 1.1, que na próxima aula a gente vai estar comentando sobre ela. Então eu mesmo vou direcionando vocês para o que tem que fazer para a próxima aula, tá bem? Porque vai ter eu já dei uma olhada aqui, vão ter algumas sessões que eu quero pegar um pouco mais nelas e a gente decifrar um pouco mais, estudar um pouco mais detalhado, que são principalmente no que diz respeito ao planejamento de obra, planejamento e orçamento, que são, na verdade, um dos pontos principais do dia a dia do engenheiro. Então, assim, eu vou estar sempre auxiliando vocês e podem ficar tranquilo que é uma disciplina bem tranquila, tranquila de um lado, porém extremamente importante do outro. Tá bem, James? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Então, pessoal, não sei se foi James mesmo que me falou, se foi outro aluno, a respeito do que já pegou a disciplina CAD, né? E pegou materiais de construção. Como eu falei com vocês, eu vou estar sempre falando a respeito do dia a dia, como é que funciona. Então, pessoal, claro que a gente sabe utilizar o CAD e é de extrema importância, porque é através do CAD que você faz os projetos. Mas, além do CAD, eu já digo a vocês que o principal programa que vocês vão utilizar no dia a dia é o Excel. Então, assim, quem não sabe utilizar de maneira nenhuma, de nada ainda do Excel, já vai começando a assistir alguns vídeos, a se preparar, porque é no Excel que a gente faz tudo. Então, tudo relacionado a uma obra, por exemplo, a gente faz tudo no Excel. Então, a gente faz uma planilha para fazer um orçamento, é no Excel. A gente faz uma planilha para fazer um planejamento no Excel. Então, assim, claro que o AutoCAD ele tem a sua extrema importância por ser o programa no qual você vai fazer o projeto. Mas um programa que eu te digo que durante esses mais de 5 anos que eu formei, que eu uso praticamente todo dia, é o Excel. Então,
dominar essa ferramenta é de extrema importância para você ser um ótimo profissional. Então, o Excel vai ser algo, na verdade, é algo essencial, não é? Tem algum de vocês aqui que já utilizam no dia a dia, ou a maioria ainda não utilizou? Me dê um retorno aí, pessoal, por favor. Eu sei o básico, professor, assim, não vou dizer que eu sou totalmente leigo, mas também não sou expert, não sou avançado, não. Algumas formulinhas, sabe? Algumas para simplificar algumas coisas, mas nada demais. E assim, como eu digo a vocês que é de extrema importância, mas assim, você também não precisa ser aquele expert no Excel, não. O que a gente diz em relação ao Excel é porque ela é uma ferramenta que te ajuda demais na sua organização. Então, na verdade, tudo a gente faz no Excel pela ajuda das fórmulas, né? As fórmulas ajudam demais a gente. Matheus, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite. Professor, eu também sei o básico do Excel, né? Falar mas sei um pouco. E outra dúvida é que eu queria saber se a aula está sendo gravada e se o senhor irá disponibilizar hoje ou quando, porque o meu computador, eu não sei se no de todo mundo, mas está travando muito aqui. Depois eu vou revisar a aula para poder entender o que eu perdi. Tá bem, Matheus. A aula está sendo gravada, sim. E aí, o que é que eu faço? Eu lanço a aula no YouTube. Né? Tem um canal da faculdade, eu lanço a aula no YouTube, eu pego o link e jogo no grupo. Inclusive, eu vou pedir para o líder da turma de vocês aí, não sei quem é aqui ainda, para formar o grupo, né? Processo de gestão de obras, para a gente estar se comunicando por lá. José Quintino, pode falar. Eu estou nessa função aí, pelo menos vinha exercendo nos outros semestres, e a gente já tem professor, o grupo. Tem toda a estrutura já, viu? Pronto. Então eu vou pedir para que vocês me adicionem no grupo, algum grupo que eu possa estar aí, que eu sei que tem um grupo só dos alunos para falar mal dos professores, mas o grupo que eu puder entrar aí, você me coloque para a gente estar se comunicando e eu ficar enviando tanto o link da aula, como o link dos vídeos das aulas gravadas, né? Pode falar, Jorge. Neto, não seria melhor criar um grupo específico para essa disciplina, para não ficar se perdendo? Porque naquele grupo Pitágoras é um grupo que abrange muita coisa, às vezes pode se perder, você não acha, não? Verdade, também acho. Pode ser. De fato, desculpe, professor, é verdade. Eu não estava lembrando, porque no último semestre entrou muitos alunos que vieram de outras faculdades, né? E não está no mesmo... Concordo. No mesmo Tranquilo. que a gente. Então, José Quintino, né, que falou que é o líder da turma? Isso. Neto. Neto, o apelido? Pronto. Então, Neto, se possível, você fica com essa missão para poder fazer um grupo nosso? Beleza, eu faço. Ainda hoje eu faço. Viu? Tranquilo. Então, pessoal... Só para quem for pegar essa disciplina, não é isso? Isso, só da disciplina, só a gente aqui. Vai ficar muito melhor para a gente conversar. Beleza, então. Viu, pessoal? Então é isso que eu quero estar sempre trazendo para vocês, né? O dia a dia, o que é que eu estou fazendo também. Eu gosto de trazer sempre a realidade para vocês. O que é que está acontecendo? Eu sou um engenheiro civil, então o que é que eu faço durante o dia? Eu acordo e faço o quê? Então é isso que eu quero passar para vocês, né? Como eu falei no início da aula, alguns não viram, eu também tenho uma construtora aqui em Irecê, e aí a gente constrói casa para vender. É uma construtora pequena, porém a gente já está começando devagarzinho, está avançando. Então hoje mesmo, exatamente hoje, a gente começou a construção de mais uma casa. Então aí, o que é que a gente já fez hoje? Hoje a gente estava lá escavando os buracos para poder fazer as sapatas, né, de cada coluna. Cada coluna tem a sua sapata, então a gente escavou hoje. Então, por exemplo, só a título de curiosidade, né, a questão do planejamento. Então, para fazer isso, por exemplo, a gente faz a compra do terreno, né? Então, eu compro um terreno para construir a casa, a gente faz a limpeza do terreno. Geralmente, eu contrato uma retroescavadeira, porque sai mais barato do que
manualmente, isso é fato. Então, toda vez que a gente vai escavar uma sapata que possa, um local que possa entrar a retro, a gente chama a retro para escavar, é muito mais rápido e mais barato. Então, o que é que acontece assim, antes da obra? O que é que eu faço antes de uma obra, né? Então, a gente já, no caso, eu limpo o terreno, já compro um material em grosso, que é areia grossa, areia fina, brita, bloco. A gente já direciona esse material, que é um material que a gente vai utilizar logo no início, né? E ferragem, que é muito importante. Então, cada obra tem a sua característica. Então, por exemplo, quando eu chego para construir uma casa, né, eu chego no terreno, eu procuro primeiramente um ponto de apoio. Então, assim, porque eu não posso guardar ferro e cimento ao ar livre, né? A gente tem o costume de deixar areia, brita, bloco, aí não tem problema deixar em local aberto. Mas ferragem e cimento não, tem que ser em local fechado. Então, a primeira coisa que eu faço já é de programar onde guardar, como eu vou fazer o estoque desse material. Então, por exemplo, nessa casa agora que eu estou fazendo, eu tive a sorte de ter um vizinho, há 3 casas depois, que era um conhecido meu e que ele tem um espaço aberto lá. Então, eu conversei com ele e a gente está guardando a ferragem lá, cimento, a gente está até utilizando a área dele para poder dobrar a ferragem. Então, isso aí tudo faz parte do planejamento, do que fazer. Se eu não tivesse como guardar lá, tinha que procurar uma outra maneira, ou um local mais próximo, ou alugar algum depósito, alguma maneira para poder estar guardando esse material. Então, aí, por exemplo, hoje a gente fez a marcação das colunas, hoje foi o primeiro dia, então a gente, com o terreno limpo, eu pego o projeto arquitetônico, e do projeto arquitetônico eu já defino onde vai ter cada coluna. Né? Então, dessa definição, eu chego lá com a nossa equipe e falo, pessoal, vamos hoje marcar aqui onde vai ter cada coluna, para depois a retroescavadeira chegar e escavar em cada uma. Então, aí eu já chego com a planta pronta, a planta está pronta, já está com a demarcação toda ok da posição das colunas. Inclusive, até quando a gente fazer o grupo, se vocês quiserem que eu vá mandando algumas fotos da obra, é interessante para vocês ficarem acompanhando. Né? Igual eu tenho uma foto também da planta que eu fiz com a marcação das colunas, vocês podem ficar acompanhando. E também vai ser interessante porque provavelmente durante esse semestre vocês vão estar acompanhando o que eu vou estar fazendo nessa casa. Então eu vou estar sempre mostrando a vocês como é que funciona. Então, como eu falei, hoje a gente fez a marcação das colunas, né? Como é que a gente marca as colunas? A gente pega uns piquetes mesmo de madeira, pega os piquetes com a ponta afiada, a gente marca no centro de cada coluna, chama a retroescavadeira, e aí a retro chega no local. Aqui em Irecê, nós temos uma grande vantagem, que o nosso terreno aqui é muito bom. Apesar de que a maioria das obras, das casas construídas, elas racham, mas não é por conta do solo, pode ter certeza. Tem muita gente que fala que o nosso solo é rachador, mas isso aí não tem nada a ver. O nosso solo, na verdade, é muito bom para a obra, muito bom mesmo. Eu te digo com toda certeza que o solo de Salvador é muito, mas muito pior do que o daqui de Irecê. Então, o solo daqui de Irecê, por exemplo, que você escava com a retroescavadeira, nesse caso aqui da obra que eu estou fazendo, com 1,5 m escavando, 1,5 m, 2 metros, a gente chegou na rocha. Então, já tive uma situação também, ano passado, de escavar 3,30 metros para poder chegar na rocha. Mas, assim, no geral, não é uma profundidade muito grande, comparado com outros locais. Como eu disse, Salvador tem locais que você tem que escavar 9, 10 metros para poder chegar no terreno mais firme, numa rocha ou no terreno mais firme. Lá o terreno é o chamado terreno massapê. Né? Então, é muito ruim para a obra. Lá as fundações têm que ser profundas e não fundação rasa, igual a gente faz aqui. Então, aqui em Irecê, a gente tem essa vantagem aí dos terrenos, eles terem a camada de rocha, na verdade, ela não está tão distante do nosso nível térreo aqui, nosso nível da rua.
Então, nós temos essa vantagem. Como eu falei com vocês hoje, a gente escavamos algumas sapatas lá, a gente escavou 9 sapatas, e graças a Deus a rocha chegou a 1,5 m, por aí. Como a casa era terra e tudo mais, a gente simplesmente para na rocha, né, que a gente diz, e a partir daí a gente vai estar concretando a sapata. A sapata ela vai estar apoiada na rocha, né? E aí a partir daí a gente vai subir a nossa estrutura da casa. Então, pessoal, como eu falei, eu vou estar sempre conversando aqui com vocês o meu dia a dia, um pouco de experiência que eu já tive até então. E quero também estar, como eu falei, a gente precisa bater um papo, a gente precisa conversar. Eu quero tirar esse peso de vocês, que até então vocês viram simplesmente 2 matérias aí, o CAD e a material de construção, mas eu quero tirar esse peso e realmente abrir o olho de você, que você daqui a pouco tempo você vai ser um profissional, vai estar lidando com pessoas, vai estar lidando no dia a dia, e você precisa ser desenrolado, você precisa saber resolver as coisas. Então é isso que eu já quero nessa aula, poder começar a abrir os olhos de vocês. Tá bem, pessoal? Uma coisa extremamente importante também para o engenheiro civil é você saber lidar com as pessoas, porque você está o tempo todo lidando com pessoas. E você saber conversar. É isso mesmo. Você saber conversar. O que é saber conversar, que eu digo? O engenheiro civil, ele é um profissional que ele lida com pessoas. Luan deixou o áudio ligado. Você queria falar alguma coisa? 9 horas. Aí eu faço o orçamento de quem vai precisar. Luan gostaria de falar alguma coisa? Foi sem querer, pessoal. Tá recebendo áudio de um predeiro aqui. Eu tô vendo, você tá fazendo um orçamento aí, né? Olha aí, ó. Eu Tá quero vendo, pessoal? Isso aí, nossa. Foi sem querer, vai desculpando. Então, assim, pessoal, quando eu falo, vocês têm que saber conversar, porque vocês vão conversar com pessoas que têm, eu vou dizer, que têm palavreados diferentes. Então, assim, você tem que saber conversar com a equipe que está na obra, você tem que saber conversar com o fornecedor, você tem que saber conversar com o presidente de uma empresa, você tem que saber conversar com o pessoal da prefeitura. Então, assim, cada pessoa do mundo da engenharia, você vai ter que falar de uma forma diferente. Então, às vezes, você está conversando com o pessoal da obra mesmo, com o pedreiro, com o ajudante, e você precisa falar de uma maneira um pouco mais simples para que ele possa entender. Então, não adianta nada você chegar falando bonito na obra e quem está atuando não te entender. Então, isso não adianta nada. Você precisa passar a sua mensagem. Do mesmo jeito, quando você estiver conversando com o fornecedor, você já tem que falar o nome do material correto, você tem que falar já uma linguagem mais técnica. Né? Quando você está falando com algum representante de uma empresa, com algum presidente de uma empresa, com algo do tipo, o seu vocabulário também é outro. Então, eu digo que o engenheiro civil é uma profissão que você tem que ser muito flexível. Né? Você tem que saber falar, conversar com um, conversar com outro. Às vezes você está falando a mesma frase, só que para uma pessoa é de um tipo e para outra pessoa você tem que falar de outra maneira. Então, não querendo menosprezar de forma nenhum profissional, mas você estar se adequando à realidade de cada um e você ser uma pessoa que se enquadra e se encaixa em qualquer lugar. Então, isso não é problema nenhum, você saber conversar com qualquer pessoa e saber lidar com as pessoas, né? Então, o engenheiro civil, ele lida o tempo todo com pessoas, logo, ele lida o tempo todo com emoções, às vezes, a sua equipe não está bem, às vezes, a sua equipe não está num momento bom, às vezes, você está num dia que está dando tudo errado. Então, isso faz parte, realmente, aqui do dia a dia. Então, é um ponto extremamente importante. Pode falar, Jorge.
A minha pergunta é mais com relação a como desenvolver essa habilidade, né? Que usamos a palavra de ser desenrolado. Tem alguma maneira de se preparar para aprender isso? É mais questão que você vai pegando no dia a dia mesmo, tentando fazer e tentando conversar e tentando resolver? Olha, você vai pegando no dia a dia. Então, quando você estiver realmente atuando, e desde agora, mas você vai estar pegando no dia a dia o jeito de conversar com as pessoas. É aquela questão, né? A gente vai errar, mas depois vai aprender. Tem que estar sempre atento ao erro para não repetir. E são coisas que vai ser no dia a dia. Então, como eu digo, nós temos vários setores assim na construção. Por exemplo, nós temos o setor que é o setor mais burocrático, por exemplo, que é a questão da prefeitura, do CREA. Então, o engenheiro civil, ele tem por obrigação ter uma boa relação com as pessoas que trabalham na prefeitura, com as pessoas que trabalham na fiscalização, com as pessoas que trabalham no CREA. Então, eu acho que isso é um ponto essencial para você começar no caminho certo de uma obra. Então, você já conhecer as pessoas, ter uma boa relação com eles é de extrema importância. Pode falar, Neto. Neto, gostaria de falar alguma coisa? Sim, professor. Não, era só em cima até do que o George estava falando aí. Por exemplo, o semestre anterior, nós estudamos sobre os materiais de construção, né? E aí tinha lá sobre brita 0, 1, 2, 3. E é interessante que nos materiais de construção aqui em DC, eu perguntei, né, para ver como é que era também. Aqui o pessoal já usa um linguajar diferente, né? Então, é só reforçando como é verdade. De acordo com você vai falar, faz muita diferença o linguajar que vai ser usado, né? O pessoal não conhecia, assim, por essa metodologia, por essa descrição aí, a 0, 1, 2, 3. Um ou outro conhecia, mas a maioria eram outras expressões. Gravilhão, por aí. Isso, exatamente. O que acontece muito também é com ferro, com vergalhão, porque a linguagem técnica do vergalhão é pela bitola dele. Então, por exemplo, a gente tem ferro de 5 milímetros, a gente tem ferro de 6,3, tem ferro de 8, tem ferro de 10, tem ferro de 12,5, tem ferro de 16, tem ferro de 20, tem ferro de 25 milímetros. Então, essa é a linguagem técnica. Essa linguagem técnica. Vocês vão aprender na disciplina de concreto armado, sobre essa ferragem aí. Mas no dia a dia, o pessoal não conhece. O pessoal não sabe que é assim. Então, por exemplo, o ferro de 8 milímetros é o 5,16. Então, a gente chega na obra e fala, ó, pessoal, hoje a gente vai utilizar aqui a ferragem 5,16 e tudo. Esse o pessoal já sabe, que é o de 8 milímetros. Mas eles não sabem essa linguagem. Então, o ferro 3/8 é o ferro de 10 milímetros. O ferro de meia é o ferro de 12,5. Então, tem esse linguajar mais da área mesmo, do pessoal que trabalha, e tem a linguagem que é mais técnica. Então, por isso que eu digo, vocês têm que estar preparados para os dois, porque vocês vão ter que falar a linguagem técnica com alguém, com um fornecedor, com alguém de uma empresa, com algum técnico, com algum fiscal, por exemplo. E vocês precisam saber também falar a linguagem mais comum do dia a dia, que é a que o pedreiro utiliza, que é a que o ajudante utiliza. Então, são pontos interessantes que, por exemplo, eu sentia falta dessas informações durante a faculdade. E é por isso que eu gosto de estar sempre falando com vocês sobre esse dia a dia, de como é que funciona. Porque durante a faculdade, eu simplesmente aprendi a parte técnica. Então, assim, eu sabia realmente quais eram as bitolas, como eu falei aqui, 5 milímetros, 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20. Isso aí a gente estuda e grava aqui e não esquece mais. Mas quando eu cheguei no dia a dia mesmo, eu senti essa dificuldade. Então aí eu cheguei e vi que o pessoal falava 3/8. E eu achei, o que é 3/8? Aí tem tabelas de conversão. Então
Isso que eu estou falando é uma coisa muito simples que você tem no Google aí. Você chega e coloca tabela de vergalhão. Você vai ver ferro em milímetros e depois a outra linguagem dele. Então, aí um certo dia, eu fui, peguei essa tabela, olhei ela, nem decorei, porque a gente vai utilizando tanto que a gente aprende e não esquece mais. E aí são detalhes que vocês têm que estar preparados para estar sabendo tanto o lado técnico das coisas e o lado comum do dia a dia. Pode falar, James. Então, professor, o senhor falou sobre essa obra que o senhor ia começar. O senhor falou que a primeira coisa que o senhor fez foi comprar areia, brita, bloco, né, que são as coisas essenciais, né? Mas o senhor falou que já foi para a obra já com a planta arquitetônica. Então, no caso, a primeira coisa talvez não foi tirar medidas do terreno certinho para o senhor passar para o CAD, fazer todo o serviço? Isso. Na verdade, James, como no caso eu sou empreendedor, a primeira coisa que eu faço, no caso do meu trabalho, é procurar um terreno. Então, por exemplo, para você ver a área de atuação do engenheiro civil, né? Então, o que é que eu faço aqui? Eu realmente procuro um terreno bom, porque assim, como eu construo a casa para vender, eu tenho que pensar já no cliente. Eu não vou comprar qualquer terreno, eu tenho que pensar como se eu fosse a pessoa que vai comprar a casa. Então, aí eu faço essa procura de terreno. Então, assim, o terreno ele tem que ter, na rua já tem que ter água, tem que ter energia, o terreno tem que ter escritura, tem que ter iluminação. Então, são vários pontos que você tem que achar e tem que estar no preço bom, né? Então, primeiro de tudo é o terreno. Quando eu negocio o terreno, então, por exemplo, negociei o terreno. O que eu faço? O projeto arquitetônico. Eu não falei com vocês, realmente. Muito boa observação. Aí a primeira coisa que eu faço é o projeto. Então, graças a Deus eu tenho a facilidade aí que a minha irmã, ela é arquiteta, aí a gente já trabalha junto. Então eu passo a medida aqui para ela, eu já falo, Helena, eu quero mais ou menos dessa maneira aqui. E aí ela termina o projeto para mim e me passa o projeto arquitetônico. Então, com o projeto arquitetônico, mediante o projeto arquitetônico que ela fazendo, eu já vou adiantando outras coisas, que é, como eu falei com vocês, já vou negociando areia, já vou negociando brita, ferro, cimento, esses materiais aqui de início de obra. Então, pronto, ela finaliza a planta. Quando ela finaliza a planta, eu pego a planta e já com a experiência do dia a dia, que é uma coisa que vocês vão pegar naturalmente, pode ficar tranquilos que vocês vão pegar naturalmente, principalmente depois que vocês pegarem a disciplina de concreto, vocês já vão ter uma facilidade para definir onde vai ter pilar, onde vai ter coluna. Então, você vai ver a planta e você já vai começar a marcar um xizinho onde você sabe que precisa ter a coluna. Eu não vou detalhar muito aqui agora, porque vai ser um assunto que vocês vão ver na disciplina de concreto. E vocês vão realmente pegar esse jeito de fazer isso. Então, com a planta, eu marco um xizinho onde vai ter as colunas, coloco a distância e chego lá na obra com o pedreiro, fala que vamos marcar aqui a posição dessas colunas para começar a escavar. Tem alguém que quer falar alguma coisa aqui? Não tem o nome da pessoa, mas pode falar. É o professor Leandro. Pronto, Leandro, pode falar. Professor, como você disse aí em relação que você procura a casa como que se fosse para o senhor, né? Sobre questão da água, energia, e como aqui em Irecê nós não temos rede de esgoto, praticamente 95%, né? Como que o senhor faz em relação à rede de esgoto? Seria a fossa negra? Aí eu gostaria de saber como o senhor age nesse caso aí. Leandro, né? O nome? Leandro. Como seria Leandro, calculado essa fossa aí? todas as casas que eu faço, até então, não peguei nenhuma que estava numa rua que tinha rede de esgoto. Aí todas a gente faz fossa. Então, todas as casas a gente faz fossa, que não é algo proibido, viu? É algo que é aceitável, tanto que na prefeitura, a gente vai estar conversando bastante durante o curso isso, viu? Tanto que na prefeitura, o que é que acontece? Quando você vai dar entrada no alvará de construção, você tem que apresentar lá 7 projetos.
Você tem que apresentar planta baixa, planta de cobertura, planta de fachada, planta de corte e planta de localização da fossa. Então, é uma das plantas que a prefeitura pede. Então, assim, a fossa, ela não é algo errado, desde que você faça da maneira correta. Então, vocês, na verdade, deram sorte que eu estou bem iniciando a obra, que a gente vai fazer o grupo e no dia a dia eu também posso estar mandando fotos para vocês de como é que eu estou fazendo a fossa. Eu gosto de fazer uma fossa de maneira circular. Então, o que é que a gente faz aqui? Geralmente a fossa que eu faço não é uma fossa com a estrutura de concreto armado, de subir os pilares, bater a laje, não. Eu faço uma fossa circular. Então, eu faço a fossa com bloco deitado e em cima desse bloco deitado a gente apoia a laje. Eu vou estar mostrando direitinho para vocês. Mas só para tirar a dúvida aí de Leandro, essas casas aqui a gente faz a fossa e, como eu falei, não é algo errado, é algo extremamente aceitável. Pode falar, Leandro. Professor, e o dimensionamento dessa fossa depende da quantidade de pessoas? Justamente, depende da quantidade de pessoas. Então, assim, como a casa que eu faço já é uma casa padrão, eu já tenho em mente, como eu já fiz um cálculo uma vez e a minha casa não muda muito, eu não preciso ficar fazendo o cálculo sempre. Mas a fossa, ela depende da quantidade de pessoas. É justamente isso aí. Então, se você está fazendo uma casa muito grande, com o planejamento de morar muita gente lá, você tem que dimensionar a casa, a fossa, para que ela fique um pouco maior. E para isso tem norma. Então vocês vão ver também durante o curso que para tudo tem norma. Então se você chegar lá e pesquisar norma de dimensionamento de fossa, então você vai ver que depende principalmente da quantidade de pessoas. E aí você dimensiona a fossa, você vai ver qual é a área que ela tem que ter, qual a profundidade, qual o volume, e bem tranquilo, não tem dor de cabeça não. Pode falar. Sou eu, Leandro? Só isso mesmo, obrigado. Pronto. Pode falar, Neto. Professor, essa casa que o senhor está construindo, iniciou hoje, é aqui em Irecê mesmo, não é isso? Isso. Assim, eu não sei se também o senhor permite ou não, mas, por exemplo, para quem tem interesse, né, em ingressar nessa área principalmente, aqui para a gente ficou muito, principalmente com a questão da pandemia, né, e tal, as aulas à distância, a gente sentiu muita falta de aulas práticas. Se o senhor talvez programasse ou se permitisse que a gente periodicamente fizesse uma visitinha, até para acompanhar, porque, por exemplo, essa construção, a previsão é que ela dure quanto tempo? Ela vai durar uns 5 para 6 meses, praticamente. Exatamente no nosso semestre. Uhum. Aliás, um pouco menos. Talvez, rapaz, se fosse possível, né, se o senhor permitisse aí, seria muito bom se a gente periodicamente pudesse fazer uma visita, até acompanhando, até para ver as etapas da obra, né? Leandro aí, por exemplo, é um cabo foda, até para cavar essa fossa essa semana pro senhor, se quiser. Não, porque com reto escavadeiro fica mais barato. Não, professor, só cortando o Neto aí um pouco, é por causa que aqui, né, tem uma casa que eu tenho umas kitnet aqui, e eu tenho muito problema sobre essa fossa, por isso que eu perguntei, porque aqui a fossa dá mais ou menos com 1,40 m e já entra as rochas, entendeu? E como não tem espaço para entrar retroescavadeira, aí tem que ser tudo no manual mesmo, no martelete. Uhum. Então, é muito difícil. Agora, uma coisa importante da fossa, Leandro, é que tem que deixar a saída dela para fazer uma certa limpeza, né, de forma periódica. Então, a gente tem que deixar pelo menos um tubo de 100, uma passagem de tubo de 100. Você já deve ter visto em empresas aqui de limpa-fossa, né? Então, aí, geralmente, o caminhão ele fica estacionado em frente e aí ele tem uma tubulação grande, de até 30 metros, parece, que eles vão até a fossa e sugam a fossa e faz a limpeza. Eu tenho um exemplo aqui também, que aqui, onde que eu moro aqui, tem, se não me engano, são 3 fossas, sendo que uma lotou em 8 meses, com 2 casas. Entendeu? Então foi muito rápido, né? Por isso que eu perguntei do dimensionamento, talvez ela não tem, como o pessoal fala que
quando pega a terra branca, né? Ela tem uma vazão, e aqui não pega por causa das rochas. Sim. Uhum. Aí você tem que dimensionar, né? Se você não tem profundidade, você tem que aumentar a largura e comprimento dela. Tem que aumentar um pouco mais ela aí. E se não tiver como, é tentar fazer duas e se não tiver como de jeito nenhum, é fazer ela pequena mesmo e aí com a questão da manutenção periódica mais rápida, né? E fazer Esvaziar de mês em mês. isso. Viu, Neto? Como você falou em relação à obra, eu acho válido sim, viu? De vez em quando a gente marcar uma visita, eu posso ver momentos mais adequados para todo mundo poder ir. Porque, por exemplo, a gente lá nesse momento lá que a gente agora tem muito buraco, eu posso estar mandando as fotos para vocês, porque fica até ruim, muita gente está caminhando lá. Vai ter muito buraco agora, a gente nem tem muito espaço para poder estar caminhando. Mas quando a gente aterrar esses buracos e começar a fazer a viga baldrame, eu acho que já é um momento interessante para vocês irem. Que a gente vai estar batendo o sapinho lá para compactar o terreno, vocês vão ver a gente impermeabilizando a viga baldrame. Então vão ter alguns momentos interessantes na obra que a gente pode fazer isso sim, viu? De vocês estarem indo lá e vendo como é que funciona. Mesmo na pandemia e tudo, mas a gente vê, vai todo mundo de máscara, a gente fica com uma certa distância lá e tranquilo, sem problema nenhum, a gente pode estar marcando. Ô, professor, o senhor perdeu um bocado de mão de obra boa aí, viu? O Leandro mesmo ia tomar a frente lá. Neto ia fazer as colunas, Neto. Tá empolgado já aí. Eu vou até falar com vocês aqui, viu? Porque tudo é preço, né? Quem sabe eu não ouço o preço dele aí, veja. Preço e qualidade do serviço, né? Não é só porque é mais barato que vai ser melhor, não. Viu, pessoal? Então é Ei, isso. professor, pode marcar a batida da laje aí que já me vai lá. Eu já vi que a turma é boa aqui, viu? Para trabalho. Pra trabalho Vai não, pra aquecer piada a mas pra trabalho. A gente fala bem, né, Neto? Na hora de fazer. Viu, pessoal? Então, é isso que a gente vai estar tentando trazer para vocês, sabe? Um pouco mais do dia a dia. Podem tirar as dúvidas mesmo que vocês tiverem. Quero também estar levando histórias do meu dia a dia, como é que funcionava. Quando trabalhava lá em Salvador, que foi, na verdade, já foi uma área bem específica, né? Foi uma área na qual a gente trabalhava reformando hospital. E lá é que era pauleira mesmo, lá é que era complicado, porque cada hospital era uma maneira diferente de trabalhar, e aí foi realmente um grande desafio no início da carreira. Pode falar, Leandro. Professor, você, pela sua experiência, que você já tem esses anos aí, o senhor acha que o inglês é necessário para nós? Vou ser bem sincero, viu, Leandro? O inglês, ele não é aquele ponto essencial, extremamente essencial. Ele vai ser um ponto que vai te trazer uma cultura maior, uma possibilidade maior. Mas, assim, para a nossa realidade aqui de Irecê, não vai ser algo extremamente diferente. Porque, assim, na verdade, o inglês se tornou algo comum, vamos dizer assim. O inglês se tornou algo básico. É a língua universal, né? Então, você fazer o inglês, você não está perdendo nada, de jeito nenhum. Principalmente para a sua vida. Então, para a sua vida, você saber o inglês é muito, mas muito importante mesmo, né? É a língua mundial, que é falada em todo lugar. Qualquer lugar do mundo, se você chegar falando inglês, alguém vai te entender. Agora, como eu estou te falando em relação exatamente à nossa área, não aquele ponto essencial mesmo para ter. Então, eu digo, para a vida de vocês, é muito importante, sua vida pessoal mesmo. Mas profissional não é algo que... Oi, pode falar. E sobre os programas usados? Sobre os programas, se tem um programa que eu peço para que vocês comecem a utilizar, é o Excel. Vocês têm que dominar o Excel e o AutoCAD. Vão ter outros, durante o curso também vocês vão estar sendo apresentados a outros, o MS Project e tal, mas o Excel é o programa
que vocês têm que saber, não é? Tanto o Excel como o AutoCAD, porque no AutoCAD, por mais que existem os arquitetos que fazem os projetos e tal, mas você tem que saber utilizar também, né? Então o AutoCAD é muito importante, com certeza, mas o Excel é mais ainda. Pode falar, Jorge. O senhor disse que já trabalhou tanto na capital, né, de Salvador, e trabalha aqui também em Irecê. Tem muita diferença na metodologia de trabalho da engenharia que é feita aqui na cidade, da engenharia que é feita em Salvador, muda muita coisa? Olha, o que muda, tem algumas coisas que mudam, sim. O que mudou no caso é o porte da obra, né? Que lá em Salvador eram obras maiores. Salvador, por ser uma capital e por não ter como crescer mais horizontalmente, você cresce para cima, verticalmente. Então, qualquer obra aqui, qualquer espaço que tem que fazer prédio. Né? Aqui não, aqui você tem grandes espaços para fazer condomínio. Por isso que a cidade cresce horizontalmente, igual Feira de Santana. Então, você não tem muito o costume aqui de ter prédios, né? Agora tem um pouco no centro, realmente, de prédios menores, de 4 até 5 pavimentos. Mas edifícios mesmo, assim, a gente só tem um, né? Que é o do bairro de Washington. Edifícios de 10 pavimentos para cima, por exemplo. Então, um dos pontos principais de diferença é o porte da obra, querendo ou não, as obras lá têm um porte um pouco maior, e sendo maior, muda um pouco a metodologia, principalmente no que diz respeito à fundação. Então, as fundações daqui de Irecê, 95% são fundações rasas. Vocês vão estudar na disciplina de fundações, que são as sapatas, né? Então, são fundações que são apoiadas no terreno. A gente escava e faz a sapata e, a partir daí, sobe os pilares. Então, 95% das fundações aqui são com fundações rasas. Em Salvador, principalmente por conta do terreno, como eu falei para vocês, e por conta do peso da obra em si, do edifício, as fundações lá são profundas. Então lá tem bate-estaca, de você bater estaca 9 metros para chegar na rocha. Você tem outros tipos de fundação profunda. Então, uma das mudanças é isso aí, é o porte da obra. Querendo ou não, lá são obras maiores, e aqui são menores, que eu digo, de altura, não de importância, né? Então, são obras que você tem que ter um gerenciamento muito bom também. Um outro ponto importante também de mudança é em relação à mão de obra. Então, a mão de obra daqui, eu acho ela mais completa do que a de lá de Salvador. Então, o que é que acontece? Por lá existir muita construtora e muita empresa grande, vamos dizer assim, vamos supor que o cara ele está lá como carpinteiro e ele trabalha só de carpintaria. Então ele trabalha só cortando tábua, ele trabalha na parte de carpintaria a vida toda. E ele acaba não aprendendo a fazer outras coisas. O pedreiro daqui, da nossa região, ele já é mais completo. Então, o pedreiro daqui, ele já trabalha de tudo um pouco. Então, ele já faz carpintaria, ele mexe com a ferragem, ele sabe rebocar, ele, ele sabe construir uma casa, por exemplo, do início ao fim. Então, isso é uma coisa que eu vi de diferente, né? Eu acho o profissional daqui mais completo e mais fácil de lidar do que os de lá. E que realmente essa diferença é bem grande. É bem grande mesmo. Os profissionais daqui são melhores de lidar do que os de lá. E aí, em relação à mudança do porte da obra também. Lá em Salvador, meio que tem muito serviço para uma área só, né? Então, um profissional que trabalha com carpintaria, que você falou, ele vai ter muito serviço só para aquilo. Acho que não compensaria ele mexer com muito mais coisa. É uma coisa que acaba sendo natural para ele, né? Pode falar, Neto. Lá em Salvador, professor, não sei se você trabalhou só em construções ou também em reformas, né? Por exemplo, no semestre passado que a gente estava estudando matérias de construção, teve um dos momentos lá que falou sobre um problema que acontece muito em Santos, prédios inclinados, exatamente por conta das fundações, né? Que não foram feitos aquele bate-estaca com a profundidade certa e tal, e vários edifícios, na verdade, ficaram inclinados. Aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre a situação
E aí deu para ver até que tem obras lá que o pessoal consegue reclinar, ou melhor, aprumar, né? Os edifícios novamente. Muito interessante mesmo. Lá em Salvador tem esse tipo de problema, ou você já presenciou alguma coisa assim Tem uns que parecida? chegam a utilizar macaco hidráulico, né? Eles utilizam Isso. macaco hidráulico para poder subir o edifício. É muito interessante Muito mesmo. interessante, por sinal, viu? Lá em Salvador, não tem muito a fama assim, de ter essa questão do igual tem em Santos, porque lá em Santos tem um problema maior mesmo do consolo. E assim, Salvador, aqui já é uma cidade que já se acostumou, já sabe como é que funciona, já sabe como é que é o seu tipo de solo, e as fundações já estão bem mais preparadas para receber o peso. Então, por exemplo, a grande maioria também das obras maiores, dos prédios maiores, utilizam estaca metálica, né, que é cravar a estaca até a rocha. Então, por exemplo, eles vão batendo, é o bate-estaca, bate estaca até chegar na rocha. E a partir daí começa a montar a sapata em cima da estaca, que está travada na rocha. Então não tem nem muito para onde descer, porque ela vai até o final. Então, Salvador não tem muito esse tipo de problema que Santos teve, não. Viu? Tem alguém que gostaria de falar mais alguma coisa? Pronto. Então, pessoal, pode falar, James. Professor, no caso da obra, o senhor vai desde o início ao final só usando o Excel? Todo o gerenciamento da obra o senhor faz só pelo Excel? Eu faço tudo pelo Excel. Eu faço uma planilha aqui, que no caso da minha obra aqui, eu coloco tudo no Excel. Eu tenho um controle na obra que é assim, exatamente tudo que eu gasto eu anoto. Então, hoje, por exemplo, hoje eu fui numa loja tal, comprar tal material. Aí chego na planilha do Excel e coloco, hoje, 22 de fevereiro, tem lá data, item, comprei tal coisa, local, em tal lugar, pronto. Valor X. Chega sexta-feira, eu vou pagar a mão de obra. Então, coloco lá, pagamento de mão de obra, sexta-feira, valor Y. Então, depois, pessoal, no total, no final, eu tenho um controle total da obra. Então, o que é que acontece? Depois eu tenho quanto eu gastei com documentos, quanto eu gastei com material, quanto eu gastei com mão de obra. Isso, pessoal, te ajuda demais na organização. Então, porque você começa a ter a noção de como é que funciona a obra, né? Você já vai saber quanto você gastou com mão de obra, quanto você gastou com material, qual o material que você mais gasta, qual o material. Vocês depois vão ver, não sei se vocês viram o material de construção, a curva ABC, que vai mostrar que 80% dos gastos de uma obra está em 20% dos itens. É uma coisa extremamente interessante que vocês vão ver. Então, tem alguns itens que, no geral, são os itens que são os mais importantes da obra. Por exemplo, eu anoto todos os materiais que eu compro, né? Desde um prego até quantos sacos de cimento eu comprei, quantos blocos e tudo mais. Então, por exemplo, depois que eu listo tudo e terminei a obra e vi lá quanto foi que eu gastei de material, quanto foi que eu gastei de cada material, eu faço uma lista e no Excel mesmo eu coloco do maior para o menor. Então, o que é que significa isso? Na hora que eu coloco do maior para o menor, eu vejo qual foi o material que eu mais gastei na obra, qual foi o segundo material que eu mais gastei, qual o terceiro material que eu mais gastei. Então, por exemplo, com isso, você passa a saber quais são os itens mais importantes para você, por exemplo, poder negociar. Então, não adianta eu chegar lá na loja e eu ficar 15, 20 minutos tentando negociar o preço do prego que eu vou utilizar na obra. Porque o preço do prego, no final, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, o preço do valor do prego, do quilo de prego que eu compro, se eu conseguir um desconto ou não, não vai fazer diferença. Então, essa é a chamada economia de palito, que diz, a gente não economiza nada. Já o cimento, por exemplo, que é um material que a gente compra sempre, se eu chegar na loja
e tentar negociar uma maneira para que eu compre R$ 1 mais barato, aí já faz diferença. Aí já faz diferença, porque eu tenho lá na planilha quantos sacos de cimento eu gasto numa obra. Então, por exemplo, se eu gastar 250 sacos de cimento numa obra, e eu chegar antes da obra lá e negociar com o fornecedor para que eu tenha um desconto de R$ 1 em cada saco, já são R$ 250. Então, eu dei dois exemplos distintos, né? O prego e cimento. Só que tem materiais no meio termo aí que são muito importantes, que se você não tiver o controle, você não vai saber com o que é que você mais gasta, e você não vai perder tempo. Você não vai estar, como eu falei, negociando materiais que não vai ter diferença nenhuma no final. Então, isso é de extrema importância mesmo. De tanto eu anotar nessas planilhas, aí eu sempre de uma obra para outra, eu faço anotações assim, do que melhorar. Então, por exemplo, como eu já tenho uma certa sequência, eu já vejo quando eu posso melhorar, por exemplo, na mão de obra. Eu vejo, não, caramba, essa parte aqui, o pessoal que trabalha com forro, talvez está ficando muito caro. Então aí a gente já procura uma outra maneira ou uma outra equipe para poder trabalhar. Então você tem que ter o controle de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, numa obra de uma casa, eu divido em 4 partes. Tem um custo do terreno, é um ponto importante. Tem um custo em documentos, que é prefeitura, CREA, cartório, tudo isso. E aí vai ter o custo mão de obra e material. Então são esses 4 pontos aqui que eu sempre divido. E você tem que ter o controle de tudo na sua mão. Já pensou você estar fazendo uma obra e você não saber quanto foi que você gastou até então? Então, assim, vocês vão ganhando isso com a experiência, com o dia a dia. Por isso que eu digo, é um passo a passo. Vocês precisam primeiro saber utilizar o Excel, para depois começar a estar utilizando no dia a dia. Então, eu já sugiro para vocês que uma hora ou outra vocês já vão estar à frente de alguma obra ou de algum serviço, o que for, anotem tudo. Então, anotem tudo, façam uma planilha. A gente vai estar conversando sobre isso aqui também durante o curso, mas, por exemplo, façam uma planilha, gastou isso, vai gastar aquilo, pronto. Com o tempo, essas planilhas vão se repetir e vocês vão começar a ter uma noção. Então, por exemplo, vai iniciar uma obra, você já vai ter uma certa noção quanto é que você vai gastar de material, quanto é que você vai gastar, quanto é que vai ser o preço da mão de obra. Você sabendo mais ou menos qual é o preço da mão de obra, você já consegue negociar uma empreita com alguém, ninguém mais vai passar a perna e tudo mais. Pode falar, Neto. Professor, só 2 perguntas aí. Sobre essa questão da construção, aqui na IDC tem surgido muito aquela estrutura metálica, né? Nas obras que o senhor tem feito, ou que tem executado, faz diferença, assim, no orçamento, o uso daquele tipo de estrutura, ou aquilo ali para residências não é tão vantajosa? E a outra pergunta o tempo, por exemplo. Agora, nos períodos de janeiro, fevereiro, chove bastante. E aí, em outros meses já não chove tanto. Você leva isso em consideração na hora de iniciar uma obra? Porque no período chuvoso rende menos, né? Alguns serviços. Isso é levado em consideração também ou não faz muita diferença? Neto, em relação à primeira pergunta, a respeito da estrutura metálica, eu acredito que vocês vão pegar alguma matéria em relação à estrutura metálica ainda durante o curso. Vocês vão ver que a estrutura metálica, ela compensa para grandes vãos. Então, por exemplo, para grandes depósitos, para grandes galpões e para situações em que você tem uma laje grande sem pilares no meio. Então, você vai ver que a estrutura metálica ela vai compensar aí. Para obras menores, de pequeno porte, como uma casa, ela ainda não compensa. Ela sai mais cara do que a estrutura de concreto armado, a estrutura que a gente faz manualmente, para obras menores. Para obras de grandes vãos, de depósito, de galpão e de uma estrutura em que a laje é muito grande, já compensa. Tanto estruturalmente, vocês vão ver durante o curso que o aço ele vai
resistir mais a grandes vãos, se vocês vão estar vendo. E tem outras vantagens, tem outras grandes vantagens da estrutura metálica, que é limpeza na obra, a obra é muito mais limpa, rapidez de execução, então você vai estar fazendo a estrutura de uma maneira muito mais rápida do que se fosse concreto armado. Você não precisa utilizar forma para concretar, não. Você chega com um pilar, soldou e pronto. Então, ela tem essas vantagens. Aí você vai ter depois a comparação de preço, né? Que nessas situações, em algumas situações vai compensar e outras não. Mas eu já te digo de antemão que estrutura metálica é mais para uma estrutura maior, que vai ter uma laje grande e que vai pegar um vão maior, aberto, que para casa, para residência, não compensa muito. Em relação à chuva, interfere demais. Inclusive, eu tenho até um exemplo, ano passado, no mês de abril, que eu estava exatamente nessa situação da obra. A gente escavou as sapatas e veio uma chuva absurda aqui em Irecê. Então, choveu que na hora que a gente ia começar a concretar as sapatas lá, entrou muita água e foi uma complicação e a gente teve que esperar secar. Eu colocava bomba sapo lá para ver se tirava água, não tirava de jeito nenhum. Então, interfere demais, sim. Por exemplo, semana passada, estava com essa previsão de chuva e eu já iria começar na segunda-feira. Então, o que é que aconteceu? Eu ainda esperei essa semana passar, ver realmente se iria chover ou não para começar a obra. E aí eu vi que teve aquela chuva, não foi uma chuva tão grande. Na verdade, essa semana ainda tem previsão de chuva. Mas eu estou vendo aqui que, pelo visto, não vai ser uma chuva tão exagerada. Então, não sendo tão exagerada, não tem tanto problema da gente começar. Mas é um fator extremamente importante sim. Porque quando está chovendo, a depender da situação da obra, não dá para trabalhar, vai estar na lama lá, não tem nem como rodar um carrinho de mão. E é isso, a depender da situação, não tem o que fazer quando está chovendo. É um item que você tem que estar, querendo ou não, prevendo que pode acontecer, de atrapalhar o seu planejamento. A questão da chuva. Tem situações da obra que a chuva já não atrapalha tanto, como, por exemplo, quando você já está em fase de acabamento, a casa ou a obra já está coberta e tem como trabalhar do lado interno, então a chuva não atrapalha tanto. Mas quando está aberto, atrapalha e muito. Tranquilo? Pode falar, Jorge. Como é que o senhor realiza o acompanhamento das obras? O senhor trabalha com diário de obra ou alguma ferramenta específica para ficar acompanhando? Dessa minha obra ou de outras obras? De outras? No geral, como é que é feito o acompanhamento de uma obra? Da minha obra, minha mesmo, que eu estou no controle total, eu faço o acompanhamento e o controle total na planilha. Inclusive, eu faço o diário de obra sim também. Então, eu coloco lá, como eu falei, eu coloco o que eu estou comprando e tudo, anoto tudo. E eu também, do lado, lá na planilha, eu tenho lá, diário de obra. Então, vai estar lá, dia 22 de fevereiro. Aí eu coloco só os pontos principais que aconteceram. Por exemplo, hoje, escavação de sapatas e armação de ferragem, que a gente estava armando a ferragem das sapatas. Então, na minha obra, eu coloco sim, tudo que acontece, eu faço um resuminho bem simples mesmo, só para eu ter esse controle do que é que estava acontecendo. Porque quando chegar no final da obra, eu vou saber o que foi que eu fiz em cada dia. Já numa obra em que eu não tenho o controle mesmo do que está acontecendo, porque quando a gente fiscaliza uma outra obra, a gente é pago para fiscalizar, a gente não tem o controle sobre compra de material, a gente tem que ter mais, assim, no caso, o controle e a fiscalização, principalmente em relação à estrutura, né? A gente indica, por exemplo, qual a ferragem que vai utilizar na sapata, nos pilares, na viga, a gente chega lá para conferir isso. Porque vão ter momentos lá que a gente não tem nem muito o que dar pitaco. Por exemplo, em relação ao acabamento. Então, você chega lá e está na fase de acabamento, a pessoa quer de um jeito, não tem muito o que fazer, tem que ser daquele jeito. Agora, em relação à estrutura em si, a gente faz um acompanhamento. Então, em outras obras, eu sou sincero, eu não faço diário de obra,
mas a gente tem um certo controle. E uma coisa que eu faço, quando eu fiscalizo uma obra, quando eu sou pago para fazer uma fiscalização de uma obra, a primeira coisa que eu faço é de pegar o contato do responsável, ou do mestre de obra, ou do pedreiro que está à frente, e a gente se conversa bastante. Então, por exemplo, ele tem o meu contato, tem o meu WhatsApp, aí toda vez que precisa tirar uma dúvida, manda uma foto, manda um vídeo, pergunta o que fazer, a gente sempre dá esse apoio. Mas em relação a diário de obra das outras, não precisa, porque a gente acaba ficando muito acarretado e, e é um controle que não vai ter mais tanto interesse para a gente. Mas em relação principalmente estrutura, é uma parte que, quando a gente está fiscalizando a obra, é uma parte importante que você tem que estar mais presente. Então, quando a obra está na fundação, que é uma obra que eu estou fiscalizando, aí eu vou com mais frequência, vejo se está sendo tudo feito como tem que ser, e pronto. Quando chega na parte do acabamento, fica uma coisa mais a gosto do cliente, né? A gosto da pessoa, e a gente continua acompanhando, mas nem com tanta frequência assim. Neto queria falar alguma coisa? Era Neto ou alguém? Não era eu não. Viu, pessoal? Então é isso. Então o nosso curso aqui, só para dar uma passada rápida aqui para vocês, a gente vai ter 4 unidades, né? A primeira unidade aqui a gente vai estar falando sobre um pouco mais sobre economia na construção civil, né? Tema importante. Às vezes a gente acha que é algo que está muito superficial, mas não, é importante demais, porque a economia interfere diretamente aqui na construção civil, né? Então a economia do país interfere diretamente mesmo na construção, em preço de material, preço de venda, de desemprego. Então, é uma coisa que está totalmente relacionada. A gente vai estudar também na unidade 1 e na seção 1.2 e 1.3 sobre licitações. Então, a gente vai estar falando aí sobre obras públicas, né? Como é que funcionam as obras públicas? Como é que uma empresa consegue pegar uma obra pública? Consegue através de licitação. Então, a gente vai estar estudando um pouco sobre eles. Na unidade 2, a gente vai estar estudando sobre um conceito importantíssimo também, que é o QSMS, Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, e dimensionamento de canteiro de obras, que foi o que eu acabei de fazer, por exemplo, dimensionar o canteiro. O que é que dá para fazer nesse espaço? Aonde eu colocaria, onde eu coloco a brita, como é que nós vamos utilizar? Então, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre isso aí. Vai estar falando também sobre gestão da qualidade nas obras, monitoramento e controle de riscos. Na unidade 3, gerenciamento de obras, escopo e prazo, né? Então, o escopo, o que é um escopo de um projeto? Um escopo é um detalhamento de todo o trabalho necessário que vai ter que ser feito. Como eu falei para vocês aqui, eu estava falando da sequência de quando eu fui fazer a casa, começar a fazer a casa, tem a compra do terreno, tem que contratar a mão de obra, tem que comprar material, tá? Então, a gente vai estudar essa sequência. O que é que a gente faz? O que é que tem que fazer no início de uma obra? Então, tem esse estudo de gerência do escopo, tem a gerência do tempo, que é muito importante. Quarta unidade, gerenciamento de obras, orçamentação e custo. Tudo é custo na construção. Então, assim, o engenheiro civil, ele é contratado ou ele trabalha para trazer duas coisas ao resultado final, a sua obra. O primeiro de tudo é a segurança. Então, na verdade, são 3 itens, 3 pontos importantes que você, profissional, tem que colocar na cabeça que você tem que levar para o cliente. Seja o cliente seu ou seja alguém que você está trabalhando para ele, ou seu patrão, ou o que for, você tem que entregar 3 pontos. Segurança, você tem que fazer uma coisa segura do que for. Então, você vai estar estudando durante o curso aí como fazer uma estrutura, como projetar algo e tudo com segurança. Então, você vai fornecer segurança para a pessoa. Qualidade, porque tudo que você tem que fazer tem que ser com extrema qualidade. Então, é um outro ponto extremamente importante. Segurança e tudo feito com qualidade. E um ponto
muito, mas muito importante, que é economia. Então, você tem que levar a economia a tudo que você faz, porque senão o seu trabalho não tem sentido. Por que eu digo isso? Se você for parar para analisar, nós somos contratados, tudo que a gente faz é para a gente gerar economia para o cliente. Então, por exemplo, a gente é contratado para dimensionar um depósito. E a gente vai falar qual a ferragem utilizada, qual ferragem é utilizar, o que fazer, qual o tipo de cimento, qual o tipo de areito. Então, a gente explica como é que tem que ser a estrutura. E a gente tem que trazer economia para o cliente. Porque senão, ele simplesmente poderia, ele mesmo propor, não, aqui eu vou colocar 5 barras, 6 barras de 20 milímetros, porque eu sei que vai garantir, com certeza. É só eu fazer uma parede de 30 centímetros, um reboco de 5 de cada lado, que não, nada vai passar. Claro, não vai ter problema nenhum isso aí. Aí é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Agora vai gastar muito. Vai gastar muito mesmo, né? Uma sapata. A gente chega na obra e fala, ó, essa sapata ela tem que ser 1,20 por 1,20 por 50. Então, isso aqui já é um aprendizado que vocês vão ter, por exemplo, na disciplina de fundações. Então, como eu falei, 1,20 por 1,20 por 50. Se a pessoa quiser falar, não, eu não vou fazer 1,20 por 1,20, sem contratar, por exemplo, um engenheiro, eu vou fazer aqui uma sapata de 2,5 por 2,5. Eu quero ver cair. Claro que não vai ter problema nenhum. Agora que você vai gastar, e vai gastar muito. Depois eu tenho alguns exemplos para falar com vocês sobre isso aí, de pessoas que não quiseram contratar um engenheiro, um profissional da área, fizeram da maneira que achavam que era correta, mas no fundo, na verdade mesmo, gastaram 3 vezes mais do que eu quero para gastar. Então, às vezes, se tivesse contratado profissional, o valor que ia contratar é mínimo em relação ao que ia economizar. Então é isso, pessoal. Trazer segurança, qualidade e economia nas obras. Esses 3 pontos essenciais mesmo. E aí, como eu falei com vocês aqui na 4ª unidade, gerenciamento de obras, né, com prática de gestão, custo direto, indireto e controle e integração. Então, pessoal, tranquilo até então. Hoje a nossa aula foi um bate-papo bem tranquilo mesmo, sem problema. Na verdade, a nossa disciplina é uma disciplina leve, uma disciplina muito boa de estar conversando e discutindo vários assuntos. A gente vai discutir todos os assuntos do livro, do AVA, né? Mas vai estar sempre tocando no dia a dia, que é o que eu acho que é um ponto que vocês precisam sentir um pouco mais. Então, pessoal, como eu falei, vocês já estão no 5º semestre, não tem nem muito o que explicar mais em relação ao AVA. Vocês têm que entrar, ler a pré-aula, estudar. Eu peço para que vocês leiam para a próxima aula. Leiam mesmo, né? Seção 1.1 e 1.2. Leitura rápida, tranquila, leia, anota o que você acha interessante. Como eu estou falando com vocês aqui, eu já estou lidando com futuros profissionais, então eu nem preciso também estar, essa questão de estar cobrando e explicando por que vocês têm que ler, que vocês, na verdade, vocês estão tendo uma oportunidade de alavancar, de crescer mesmo na vida, né? Então, vocês estão tendo esse suporte do material que vocês têm, então por que não ler, né? Então, leiam a seção 1.1 e 1.2, que a gente na próxima aula já vai estar tocando esse assunto. Pode falar, Jorge. Eu queria mais ter certeza se o assunto que era aqui ficou marcado para essa aula já acabou, porque eu tinha umas dúvidas para perguntar, mas mais questão de logística da disciplina mesmo, não é de assunto, não. A aula de hoje, Jorge, eu até tinha comentado com o André, como eu não conhecia vocês e tudo mais, foi realmente um bate-papo inicial da disciplina, eu me apresentar, né, e falar com vocês que durante o curso a gente vai estar sempre conversando a respeito do dia a dia e como é que funciona. Nós não estudamos realmente em uma sessão em específico, foi mais um bate-papo. Tá bom? Pronto, então 2 dúvidas que eu queria tirar. Uma primeira é com relação à aula, porque nessa de hoje eu só consegui entrar pelo link que o André mandou, porque, sinceramente, eu não consegui acessar o portal. Acho que congestionou demais, eu não consegui entrar pelo link do portal. Isso interfere em alguma coisa no quesito de falta? Como é que isso fica entendido pelo portal?
não vai interferir em relação à falta, não. Uma solução simples para isso aqui foi o que a gente comentou, é o grupo, né? A gente faz o grupo, acho que é Neto que vai fazer o grupo. Então, quando fizer o grupo, antes da aula, eu coloco o link, vocês entram no link e assistem a aula. E outra dúvida que eu tenho é quanto às atividades de sala de aula. Como é que o senhor pretende cobrar? Vai ser algo discursivo? Vai ser trabalho? Vai ser prático? Como é que vai ser? Cada unidade, à medida que for, em relação ao tema, à medida que a gente estiver avançando nos temas, a gente vai fazer algumas atividades diferentes. Eu vou estar explicando a vocês, não vai ter muita coisa difícil, não. Geralmente, no final da aula, eu vou passar algumas atividades aqui para vocês estarem fazendo também. Mas pode ficar tranquilo que não é nada demais, não. Tá bom? Pronto, eram essas dúvidas que eu tinha. Muito obrigado. Viu, Jorge? Como eu falei, eu quero realmente, nessa disciplina, abrir os olhos de vocês em relação ao mercado de trabalho e como é que funciona o dia a dia de vocês, né? Então, nós teremos esses dois compromissos durante o nosso curso. O nosso compromisso aqui com o AVA, com o estudo do livro, a gente vai estar estudando realmente, que é o que é cobrado, né? Que é o que eu tenho que cobrar vocês, o assunto que está no livro. Então, isso vai ser realmente cobrado. É isso que, na verdade, vão dar os pontos a vocês, né? É o que está no livro, são os assuntos do seu módulo. Esses assuntos aqui, vocês têm que estar lendo, vocês têm que estar anotando. E essa é uma vertente do nosso curso. E a nossa outra vertente é em relação a realmente conversar o dia a dia. Eu quero tirar as dúvidas de vocês, quero tirar esse peso aí de vocês em relação ao curso e como vocês vão se sentir durante agora esse finalzinho de faculdade e depois início de trabalho, né? Vai ser realmente normal você sentir depois aquele frio na barriga quando terminar o curso, que começar a trabalhar, mas no decorrer você vai ver que tudo se resolve também, e é sobre isso que a gente vai estar conversando. Como eu falei, acesso ao AVA, pré-aula, aula, leitura, próxima aula, sessão 1.1 e 1.2, que a gente vai estar discutindo. E realmente, pessoal, vocês já são profissionais, né? Então, façam a parte de vocês e que na próxima aula a gente vai estar conversando mais. Como eu não conheço vocês e tudo, quero saber de vocês e o feedback de vocês. Vocês gostaram da aula? Vocês estão gostando realmente desse método que eu quero introduzir aqui, que é começar a falar do dia a dia e tal? Gostaria de um feedback de vocês aí. Pode falar, James. Sim, professor, eu gostei muito. O que mais me deixou assim feliz foi essa objetividade, né? De não ficar muito dando volta, o senhor é bem direto, consegue realmente tratar do que realmente a gente vai assim usar, né? Não fica. Isso é bem legal, essa objetividade que o senhor teve. Pronto. Eu também acho muito bom que, por mais que tenha coisa que a gente vai precisar vivenciar para aprender, é bom ter uma ideia de como é que funciona o dia a dia para não entrar perdido, que nem segue tiroteio. Isso, é justamente isso aí que a gente vai. Por isso que é bom também a gente fazer esse grupo. Eu peço que se Neto puder fazer até hoje, fazer o grupo para a gente estar comentando e não só falar em relação à nossa disciplina. Tem a nossa disciplina, mas está conversando sobre obra no dia a dia, de mandar algum vídeo interessante, de comentar algo que tá acontecendo. Eu acho extremamente importante mesmo. Hoje, pessoal, vocês têm, hoje, né, nessa época agora que estamos vivendo, uma facilidade muito grande de informação. Então, hoje, por exemplo, você tem o próprio Instagram, com vários Instagrams do setor da área de engenharia, né, que explicam demais, que dão tem muito vídeo, muita matéria interessante. Então, assim, na verdade, a gente tem que saber utilizar as nossas ferramentas, né, e tentar ser o melhor profissional possível. Tá bom, pessoal? Tudo tranquilo? Podemos finalizar essa aula já? Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então, pessoal,
Tá bem? Então fica aí, leitura, seção 1.1, 1.2. Deem uma lida, a gente vai estar batendo papo na próxima aula. Tá bom? E boa semana para vocês. Falou, professor. Boa noite. Valeu, professor. Vou criar o grupo daqui a pouquinho, viu? Pronto. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Tranquilo, pessoal. Boa noite. Gente.